né? O que é um decorator? Um decorator nada mais é do que uma função. Uma função, eu penso que é uma função, assim, que ela foi feita. O objetivo principal dela é modificar ou estender um comportamento, né? Então pensa que é você adicionar funcionalidade ali nos seus métodos, nas suas classes. Modificar a sua classe, pode modificar. Eu vou explicar certinho cada um, mas basicamente é para modificar ou estender comportamentos sem alterar o código original. Bom, e a gente tem muito poder com os decorators, tá? A gente pode modificar ali um método antes ou depois da execução dele, a gente pode alterar uma classe ali, a estrutura de uma classe em tempo de execução. A gente tem muitos poderes, tem muitas possibilidades ali que a gente consegue fazer com os decorators. Os decorators são ali uma funcionalidade proposta para a nova versão ali do JavaScript, o ECMAScript 7. Né? E o TypeScript implementa hoje através de um recurso que a gente tem que habilitar, né? Mas, vamos lá, vamos nessa. Tipos de decorators, tá? Vamos começar falando sobre os decorators de classe, tá? O decorator de classe, ele vai receber o construtor da classe, tá? Como um único argumento, tá? Como parâmetro aí da função decorator, tá? O decorator de classe vai receber o construtor da classe como o argumento, o parâmetro da função ali, tá? Ele pode ser usado para várias coisas, tá? Esse decorator de classe para substituir a definição da classe, para modificar a classe, para inspecionar a classe, pra adicionar metadados ali na classe, né? Dando uns exemplos assim, sei lá, adicionar, registrar a classe em um container de injeção de dependência, ou sei lá, se você quiser modificar todos os métodos da classe ali, você pode também. Você que sabe. Eu não sei se eu falei no início, mas ele é aplicado a uma classe. Acho que é meio óbvio, mas você aplica esse decorator a uma classe. Pensa no decorator de classe como se fosse uma etiqueta que você coloca numa caixa de bombom. Uma caixa de bombom é a classe inteira, entendeu? E aí você aplica essa etiqueta ali na classe inteira, tá? Aí você pode fazer assim, você pode, sei lá, exemplos, tá, de uso. Você pode falar, essa aqui é uma classe de serviço. Ou, essa classe aqui, ela precisa ser injetada em tal lugar. Ou, mexer na estrutura mesmo da classe. Você que sabe. Nós temos também os decorators de método, tá? Os decorators de método, a gente vai aplicar um método, então a gente vai colocar ele, né, em cima do método ali que você quiser. E aí pode ser também diversos usos. Você pode usar para fazer uma validação, por exemplo, não, esse parâmetro aqui só vai entrar se for, só vai ser aceito se for maior de 20 caracteres, exemplo. Só se for maior de idade, você pode falar maior que 18, enfim. Verifiquei aqui que você entrou e saiu. Então, tipo, rodar, pra fazer o decorator rodar alguma coisa depois que o método rodou. Ou mudar como o método funciona mesmo, tipo, depois que rodar esse método ou uma parte do método direcionar para outra função. Você pode fazer N coisas. Você pode criar um decorator para ver se um usuário tem acesso àquele método. Enfim, tipo, tem que ter a permissão tal para ter acesso a esse método. Então, ver ali se o usuário tem esse acesso, enfim. Se a gente for criar quando a gente for criar, né? Quando a gente for criar um decorator de método, ele vai receber 3 parâmetros, tá? O target, o property name e o descriptor. O target, ele vai ser tem de 2 tipos. Depende do método. Se for um método de um objeto, né, de uma instância de uma classe, e não de uma classe diretamente, então de um objeto de uma classe, aí a gente vai a gente vai inserir ali como parâmetro o protótipo da classe, tá? A gente tem um método pra isso, lá pegar o prototype, enfim. E se for um método direto da classe, né, que a gente tá inserindo ali o decorator, aí a gente vai injetar ali como parâmetro o construtor da classe. Inserir como parâmetro. Injetar é coisa estranha, fica confuso. A gente vai inserir como parâmetro ali o construtor da classe. E o property name é o nome do método, e o descriptor é como se fosse uma descrição do método, do que o método faz. Tem algumas propriedades lá, tipo configuration, readable, enfim, umas propriedades ali do método, tá? Também tem um método, tem uma função só pra buscar essas propriedades. A gente tem os accessor decorators também, que eles são só pra getters e setters. Getters e setters, que estranho, getters e setters, acho melhor falar assim. Então a gente aplica ali aquele decorator só pra getters e setters. Eles têm os mesmos 3 parâmetros dos decorators de método. E aí, assim, pode ser usado de várias formas também, tipo, pra validar os valores que a gente buscar ali de uma propriedade, ou pra alterar os valores depois que a gente buscou esses valores, enfim. Tá muito frio aqui, eu botei um casaco, tomei uma água, tomei meu médio e tô voltando aqui, vamos lá. Nós temos também os decorators de propriedade, tá? A mesma coisa, assim, parecido com os decorators dos métodos, ele tem a propriedade, ele tem 2 argumentos, tá? Decorator de propriedade. Uma que é o protótipo, que pode ser ou o protótipo
da classe ou o construtor da classe, dependendo se é uma propriedade ali, que nem eu falei, de uma instância da classe ou se é uma propriedade da classe, tá? E o segundo argumento é o nome da propriedade. Fechou? Beleza? É isso. Simples. Importante, tá? Dos decorators de propriedade. Eles são usados principalmente para adicionar metadados à propriedade e você não consegue alterar a propriedade com esse decorator, tá? Você consegue alterar a propriedade com os decorators lá de getter, etc. Mas você não consegue alterar a propriedade com os decorators de propriedade. Você consegue alterar os metadados ali daquela propriedade, entendeu? Tá, a gente tem também o decorator de parâmetro, que você coloca ele junto, quando você vai definir um parâmetro ali, você coloca ele na frente ali do parâmetro. Eu vou mostrar pra vocês, mas enfim. E aí, o que acontece? Ele recebe também 3 argumentos. O protótipo da classe, ou a função, o construtor, dependendo ali, a mesma coisa, gente, a mesma coisa. Dependendo se o método for um método de instância de uma classe ou se for um método de uma classe. Se for um método de instância de uma classe, vai ser o protótipo da classe que a gente vai passar ali, prototype. E se for um método de uma classe, a gente vai passar ali pra ele o construtor da classe, tá? Aí na hora de criar o decorator de parâmetro. E o que mais? A gente vai colocar a gente vai colocar ali o nome do método ou do construtor, se for um parâmetro pro método do construtor. E por último, a gente passa o índice do parâmetro, tá? Que a gente vai aplicar ali, aquele decorator. Isso porque a gente pode aplicar esse decorator de parâmetro a um método, a gente pode aplicar em um parâmetro diretamente e a gente pode aplicar em um construtor. Seguindo, o decorator de parâmetro, ele geralmente é usado para adicionar metadados a um parâmetro, tá? Geralmente, assim. Mas também você pode, sei lá, ó, exemplo, você pode validar em tempo de execução ali algum parâmetro, você pode, sei lá, marcar ali que ele tem que ser injetado. Anyway,